Olá, camaradas. E o show de horrores do sistema capitalista não tem limites. A última, quem aprontou foi o ditador nazista Donald Trump. Ele acabou de sequestrar 88 brasileiros, acorrentou esses brasileiros e deportou esses brasileiros num voo que se tornou um show de horrores e de tortura. É isso mesmo, camaradas. O presidente dos Estados Unidos, o plutocrata Donald Trump, sequestrou 88 brasileiros, entre crianças, mulheres, idosos e homens trabalhadores. É isso mesmo, essas pessoas foram sequestradas em suas casas, sem cometer nenhum crime, em seus locais de trabalho, em seus locais de estudo, e foram levados para um campo de concentração nazista nos Estados Unidos, onde foram brutalmente agredidas e torturadas, algemadas, acorrentadas e colocadas em um voo sem nenhum direito de defesa, onde a sua liberdade, onde os seus direitos humanos, todos foram violados por esse fascista chamado Donald Trump, que na prática ele é um ditador terrorista, vídeo que ele já fez no seu primeiro mandato. Então vamos ao fato. 88 brasileiros foram sequestrados, acorrentados e obrigados a entrar num avião que veio dos Estados Unidos para o Brasil. No meio do caminho o avião deu problemas e teve que pousar lá no Panamá. Parece que uma das turbinas parou de funcionar, segundo o relato dos brasileiros que chegaram aqui no Brasil, e passaram essas informações. E aí, em seguida, sem as menores condições de voo, eles obrigaram esse avião a novamente decolar e vir para o Brasil. O objetivo era chegar lá em Confins, em Minas Gerais. Mas aí o que aconteceu? O avião deu problema de novo, quando estava ali em cima da Amazônia, e foi obrigado a aterrissar em Manaus, em território brasileiro. Nesse momento, quando os 88 brasileiros perceberam que já estavam em solo brasileiro, eles começaram um movimento para se rebelar contra aquela situação absurda que estava acontecendo. Os brasileiros, durante o voo, eles foram torturados, foram agredidos, ameaçados de morte o tempo inteiro. E aí, como eles estavam com mais segurança, agora eu estou em território nacional, Os brasileiros se rebelaram contra aquela tortura, contra aquelas agressões que estavam sofrendo dentro do avião. Isso tudo foi relatado por eles próprios. As imagens, os vídeos, os depoimentos já estão chegando, Mais tarde a gente faz um outro vídeo aí para tentar compilar e colocar todos esses relatos, onde vocês vão ver as imagens dos brasileiros com marcas de tortura nas costas, brasileiros relatando que foram estrangulados, receberam mata-leão desses torturadores. Agora, quem são esses torturadores? Olha só que absurdo. O Trump prendeu 88 brasileiros, violou os direitos humanos desses 88 brasileiros e colocou eles dentro de um voo da GlobalX. Olha o nome da companhia aérea. Dentro de um avião de um voo da GlobalX. Olha o X aí de novo. Então, o que acontece? A tripulação desse voo era composta, segundo relatos dos brasileiros que foram presos, acorrentados e torturados, a tripulação tinha mercenários que estavam fazendo a segurança desse voo. E também fizeram o trabalho de agressão, de tortura física, tortura psicológica, Ou seja, plantaram o terror no voo, Chegando no Brasil, os brasileiros perceberam que aquela era a oportunidade para se libertar daquela tortura nazista que eles estavam sendo submetidos. Sou brasileiro, estou no território nacional. Os brasileiros se rebelaram, os nazistas, a tripulação de mercenários que estavam torturando os brasileiros não conseguiram dar conta de segurar todo mundo. Um grupo de brasileiros conseguiu abrir a porta de segurança em cima da asa do avião, isso já no aeroporto de Manaus, e saíram pela asa pedindo socorro à Polícia Federal
né, em virtude do que estava acontecendo ali. Imediatamente a Polícia Federal avisou o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que por sua vez avisou o presidente Lula sobre o que estava acontecendo, sobre o show de horrores que estava transcorrendo já em território nacional. Essas pessoas vieram sendo torturadas, tendo seus direitos humanos violados durante todo o voo, dos Estados Unidos, passando pelo Panamá, até chegar em Manaus, em território brasileiro. Imediatamente o presidente Lula deu a ordem para a Polícia Federal libertar, não, deu a ordem para o ministro Lewandowski, que deu a ordem para a Polícia Federal imediatamente para libertar o povo brasileiro daquele sistema horrível de tortura que ele estava sendo submetido por mercenários nazistas que faziam parte daquela tripulação do voo da Global X, né? E aí os trabalhadores foram finalmente libertados. A gente tem aqui, que vou colocar nos próximos vídeos, que a gente deve colocar hoje ou amanhã, né? A gente vai colocar vídeos, tem os trabalhadores em cima da asa do avião pedindo socorro, socorro à Polícia Federal. A Polícia Federal, então, sob as ordens do presidente Lula, libertou os trabalhadores, as trabalhadoras, as crianças e os idosos que estavam naquele voo, e eles foram encaminhados para uma área de segurança do aeroporto de Manaus, onde eles tiveram condições de repousar, tiveram condições de arrancar as correntes que estavam prendendo suas pernas e suas mãos, né? E aí receberam um tratamento adequado, né, do Estado brasileiro, né? Receberam comida, muitos ali relatavam que estavam sem comida já há mais de um dia, né? Eles não podiam nem levantar para ir no banheiro dentro do voo, para você ter ideia, né? Não recebiam água, estavam passando extrema necessidade. Todos os seus direitos humanos foram violados pelos Estados Unidos da América, ou seria melhor a gente chamar de Estados Unidos terroristas da América, né? Porque uma situação dessa é absurda. Como assim um país sequestra a pessoa, né? Sequestra 88 brasileiros, coloca num voo, né, onde a tripulação também é composta de mercenários nazistas armados, torturando os brasileiros durante a viagem, né, e chega aqui numa situação dessa? Imediatamente o presidente Lula mandou libertar e mandou tratar bem todas essas pessoas. Essas pessoas receberam um tratamento médico, receberam um tratamento, né, tratamento para ter os seus direitos garantidos. E pasmem, a tripulação nazista do voo da Global X, os americanos, tentaram resistir à Polícia Federal, eles não queriam libertar os brasileiros. Os brasileiros estavam sendo vítimas de um sequestro que estava sendo perpetrado pelo Estado americano, sob ordens do ditador capitalista nazista Donald Trump. Olha só que absurdo. Claro que aí, né, o Estado brasileiro fez uso da força, libertou os brasileiros foram bem tratados. O presidente Lula mandou um avião da Força Aérea Brasileira para ir lá resgatar os trabalhadores, as trabalhadoras e as crianças brasileiras que estavam sendo vítimas daquele sequestro do Estado terrorista, né, dos Estados Unidos terroristas da América. Olha que loucura que a gente chegou. Olha que ponto a situação internacional chega quando esses nazistas ocupam o poder. Agora, lembrar, né, que Donald Trump, né, é o ídolo de Jair Messias Bolsonaro, é o ídolo do filho do Bolsonaro, é o ídolo da mulher do Bolsonaro, é o ídolo dos fascistas do Brasil, né, que aqui a gente chama carinhosamente de bolsominions. Olha só que situação absurda. Como assim, cara? Você pega um brasileiro, uma brasileira, que estava lá trabalhando honestamente e submete o povo brasileiro a uma situação dessa? Para sorte, né, quando em pleno território nacional, os brasileiros se rebelaram contra aquela ditadura nazista, se rebelaram contra a tortura nazista da qual eles estavam sendo vítimas, né, fizeram uma rebelião dentro do voo. O que aconteceu foi isso.
Quando o avião já estava em Manaus, os trabalhadores brasileiros fizeram uma rebelião contra a tortura nazista que estava em andamento e se libertaram, fugindo pelas portas de emergência das asas do avião. E aí a situação agora é essa, né? O presidente Lula, na minha, é o grande herói dessa situação toda, tá? Os trabalhadores e o presidente Lula são os grandes heróis dessa crise, né? Então, eu acho que agora o presidente Lula, ele obrigatoriamente, ele precisa determinar que a Polícia Federal averigue isso com mais detalhes, toda essa tripulação, principalmente os mercenários nazistas que estavam torturando os trabalhadores brasileiros durante o voo e já em solo brasileiro também, eles devem ser presos. Imediatamente essa tripulação e esses mercenários nazistas obrigatoriamente precisam ser presos pela Polícia Federal e seja aberto um processo. Essa aeronave da GlobalX tem que ser apreendida e deve-se iniciar um processo, o devido processo legal, de acordo com as leis da Constituição brasileira, para averiguar o que aconteceu. Que absurdo é esse, cara? Como assim? Você sequestra 88 brasileiros, você acorrenta 88 brasileiros, inclusive crianças e idosos, e submete as pessoas a essa situação toda. No meio do caminho, bota num avião que parecia uma lata velha da GlobalX, né? Em cima do Panamá, ali, segundo relato, a turbina deu defeito. Chegou aqui em Manaus, também deu defeito de novo. E numa situação absurda dessa, o partido da imprensa golpista, ou seja, vocês estão vendo aí, né? Você já deve estar chegando as informações aos poucos. Agora, presta atenção nos maiores veículos de comunicação. Aqueles que a gente chama carinhosamente de Partido da Imprensa Golpista, o PIG. Ah, lembram do PIG? Então, o PIG está de volta. Partido da Imprensa Golpista está escondendo o que está acontecendo. Começou uma operação abafa, né? Uma operação abafa, e está soltando a versão de que não, os brasileiros ficaram nervosos porque o ar-condicionado do avião deu defeito. Que ar-condicionado deu defeito? O ar-condicionado pode até ter dado defeito, até a turbina daquele avião deu defeito, mas o verdadeiro problema é que levou à rebelião dos 88 sequestrados, né, dos 88 trabalhadores brasileiros que foram sequestrados, acorrentados por esse nazista, sob ordens desse nazista, desse ditador nazista, o Donald Trump, foi que o povo brasileiro se rebelou contra aquele estado de tortura, né? Tortura mental, tortura física, a qual eles estavam sendo vítimas daquele voo, né? Então, meus parabéns aos 88 trabalhadores que se rebelaram contra aquela tortura, contra aquele sequestro nazista, tá? E toda a condenação ao partido da imprensa golpista, que agora está tentando esconder essa história. O partido da imprensa golpista está tentando soltar uma versão light. Então, se você vê as redes bobos da vida aí, né, e os outros, né, CNN lá dos Estados Unidos, esse pessoal, eles vão tentar, né, não foi isso daí, calma, já está todo mundo bem, não precisa fazer nada. Precisa sim. O presidente Lula tem que chamar, convocar o Itamaraty para que o Itamaraty convoque o embaixador americano para dar explicações de por que 88 brasileiros foram sequestrados, acorrentados e torturados no voo da GlobalX, né? Isso é urgente, isso é urgente. O Brasil precisa dar um recado para os Estados Unidos, que o nosso país é uma democracia do povo brasileiro e nós não vamos aceitar que nazistas tratem o povo brasileiro dessa forma. É uma vergonha, uma vergonha. E ó, é o pessoal do Bolsonaro, tá? Bolsonaro que pode ser preso a qualquer momento. Hoje nós somos aqui em janeiro de 2025, né? Os boatos que estão correndo que Bolsonaro pode ser preso a qualquer momento. Se bobear, pode ser preso antes do carnaval, mas não sei, né? Não vou especular. Mas essa situação é absurda, camaradas. Como assim? Você sequestra um brasileiro? Podia ser de qualquer país. Né, chegaram informações de que o ditador Donald Trump, do ditador nazista,
que é um plutocrata, foi eleito comprando voto, gastou bilhões e bilhões de dólares para ser eleito, né? Ele está fazendo a mesma coisa com imigrantes que estão trabalhando legalmente nos Estados Unidos de outros países. Parece que saíram vários voos militares dos Estados Unidos em direção à Guatemala, né, em direção ao México. E olha só o que aconteceu. A presidenta do México, né, a Claudia Sheinbaum, ela pegou e proibiu o avião militar dos Estados Unidos com os sequestrados, né, do México pousasse no México. Ela não permitiu. Que negócio é esse? Os Estados Unidos sequestra os mexicanos, coloca eles acorrentados num avião militar e manda para o México, avisa, ó, tô mandando aí, prende aí. Como assim? A presidenta do México, ela se recusou a receber, mandou o avião militar americano dar meia volta. Então essa é uma situação de violação dos direitos humanos que os Estados Unidos, terroristas da América, agora sob a presidência do ditador Donald Trump, ditador, capitalista, nazista, é sempre bom a gente enfatizar isso, né, que está comandando um governo nazista, né, em que os membros do governo estão fazendo até, né, gestos nazistas, afrontando todos os democratas do mundo, né, e assim, é uma situação muito preocupante. Então, o quadro atual é o seguinte: os Estados Unidos acaba de confirmar que é uma ditadura capitalista nazista, né, sob a direção de Donald Trump, o terrorista Donald Trump, tá? E eles estão sequestrando as pessoas, violando os direitos humanos das pessoas nos Estados Unidos, dos trabalhadores e das trabalhadoras dos Estados Unidos, tá? Que por uma situação de ser um imigrante indocumentado, né? Porque ele não está lá ilegalmente, ele só está indocumentado, mas está trabalhando honestamente. Qual o problema? Está trabalhando honestamente. Então, os Estados Unidos está violando os direitos humanos desses trabalhadores e está prendendo essas pessoas sem o devido processo legal, está trancando essas pessoas em campos de concentração, está acorrentando essas pessoas e mandando embora em voos que você não sabe para onde estão indo, né? Então, tem que averiguar isso aí, né? Porque no meio desse caminho, um avião militar, quem garante que essas pessoas vão chegar no seu país de origem? Quem garante que a porta não vai abrir no meio do caminho e essas pessoas não vão ser jogadas durante o voo? Isso acontecia aqui no Brasil durante a ditadura militar nazista, tá? Que aconteceu aqui de 1964 a 1985. Isso aqui era prática corrente. E você sabe aonde que esses torturadores nazistas brasileiros aprenderam a fazer isso? Lá nos Estados Unidos. Então hoje, para a gente encerrar esse vídeo, gravem essa informação: os Estados Unidos, terroristas da América, são o principal violador dos direitos humanos no mundo. Estão sequestrando trabalhadores, estão acorrentando trabalhadores, levando esses trabalhadores e trabalhadoras para campos de concentração, e aí eles não poupam crianças, idosos, nada. E estão levando essas pessoas em voos clandestinos, supostamente de volta para os seus países. Aqui no Brasil a gente deu sorte. Os brasileiros chegaram. Agora, e nos outros países? Nos países menores, ali da América Central, como é que está essa situação? Então fica esse alerta, tá? Fica esse aviso, vamos nos informar e prestar atenção no que está acontecendo. Um grande abraço e até o próximo.